Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreoni Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Na sua opinião, existe alguma heterossexualidade que não seja compulsória? Quando te perguntam qual a sua orientação sexual, ou então quando perguntam quais são as orientações sexuais possíveis, quais geralmente a gente coloca ali nesse espectro, né, que é o espectro das orientações sexuais. Em geral, as mais faladas, mais conhecidas são heterossexualidade, homossexualidade, que aí vem gays e lésbicas, tem a bissexualidade, a pansexualidade, a assexualidade, e a partir dessa assexualidade tem demissexuais, sapiosexuais e assim por diante. Tem um espectro, né, que varia e que ele é crescente, etc e tal. Crescente para algumas pessoas que acreditam que sai de um lugar e vai para outro, mas ele é plural e tem muitas possibilidades de expressão. Mas a parte dizer de que eu não sei nem se eu acredito muito na ideia de orientação sexual, mas isso vai ficar para um outro episódio. Nesse episódio eu quero focar em uma dessas que chamam de orientação sexual, que é heterossexualidade. E aqui eu já começo dizendo, ou melhor, fazendo duas perguntinhas. Quantas pessoas se identificam ou se identificaram enquanto heterossexuais por uma grande parte de suas vidas, porque não sabiam que poderiam viver outras sexualidades? E não só isso, quantas pessoas, mesmo sabendo que não são pessoas heterossexuais, permanecem nesse enquadramento porque sair dele representa riscos, inclusive à sua vida material. Ou seja, existe um componente social, existe uma forma social de organizar os afetos, de fazer com que os afetos e o nosso desejo, a nossa libido, a nossa excitação, a nossa fantasia em relação a isso e o nosso comportamento, fazer com que a gente olhe para o mundo e fale, eu sou heterossexual, eu não sou heterossexual, eu gosto disso, daquilo outro, mas no fundo existe todo um acordo envolvido nisso que faz com que a gente fique preso dentro de uma maneira de categorização. E aqui eu queria de antemão falar uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está pensando corpo, sexualidade, identidade de gênero, mas principalmente sexualidade nesse episódio de hoje, e quando a gente está pensando principalmente, gente, descolonização. Não dá pra gente falar de todas essas terminologias que envolvem, que submergem, que prende tudo que a gente tem aqui no nosso sistema social e a gente não querer pensar em se isso é colonizado ou não. E a maior parte é. A maior parte da noção sobre sexualidade, sobre corpo, sobre vida, gênero, vem de uma leitura europeia, branca, cisgênera, heterossexual. E nós vamos questionar. Como que a gente vai questionar se esses nomes, esses termos, não são esses nomes e termos que também nós absorvemos para a nossa vida e para a nossa identidade? Por isso que a gente precisa pensar como nós estamos entendendo os termos, né? E só para falar para vocês de novo, a vizinhança está animada, então talvez vocês escutem cachorrinhos latindo, carros com som, passagem de motos, faz parte da vida e aqui o podcast é um podcast real também. Não vou higienizar muito esse podcast não, ele vai ficar com barulhos, mas vamos prosseguindo, tá? Bom, falado isso tudo que a gente conversou até esses pequenos minutos, é bom a gente pensar o seguinte: existem diferentes maneiras de compreensão daquilo que é chamado de heterossexualidade, né? Desde ser considerado uma orientação sexual até ser considerado uma construção das maneiras de se comportar em sociedade. Essa tal de heterossexualidade que a gente fala tanto por aí, ela inevitavelmente participa da construção do significado de gênero. E os significados de gênero, por sua vez, vão participar da construção do que seria uma heterossexualidade. Por isso, pensar no termo hétero é pensar em diferenças, né? Hétero, não sei se é do grego ou do latim, ele vem de diferente.
Heterossexual, sexo diferente. E quando as pessoas falam, na verdade, sobre heterossexualidade, ainda tem um termo muito esquisito que ainda muita gente usa, até mesmo pessoas mais politizadas, que é heterossexual é quem se atrai pelo sexo ou gênero oposto. Primeiro que a gente não se atrai necessariamente pelo sexo, pelo gênero não é sinônimo de sexo, etc. Dá para problematizar isso bastante, mas eu vou tentar falar isso melhor quando eu falar em um outro momento sobre sexo biológico, sobre um monte de coisa e afins. Mas pensar em hétero é pensar na diferença. Então, o que aqui a gente está falando de diferenças nem sempre reflete diversidade. E nesse caso, muito menos, né, que heterossexualidade reflete inclusão. A ideia, né, de hétero, então, não é porque estamos falando que é bem-vinda a diferença, os relacionamentos entre as diferenças. Na verdade, não. Na verdade, o que está acontecendo é que o hétero, ele vem nesse diferente, só que é um diferente do binário, dentro do binário. A construção cisgênera, cisnormativa do gênero, do sexo, como chamam também, é baseada no masculino, feminino, homem e mulher. Essa binaridade, homem e mulher, tem a diferença entre si, a diferença entre o homem e a mulher. E é nesse contexto que essa narrativa heterossexual vem. Que heterossexual seria um par que se atrai pelo outro. O homem que se atrai pela mulher ou a mulher que se atrai pelo homem. Eu vou melhorar minha discussão em outro episódio para falar exatamente sobre orientação sexual e falar pra gente o seguinte: as orientações sexuais ainda acontecem muito nessa chave binária. Por quê? Porque a gente vai olhar a bissexualidade para algumas pessoas é quem se atrai por homem e mulher. A gente sabe que não. A gente sabe que a bissexualidade já passou por transformações no movimentos e o bi, embora tenha essa conotação mais profunda de binário, não é sobre binaridade, né? Binarismo. Mas o homossexual seriam pessoas que se atraem pelo mesmo sexo-gênero. Então também tem discussões, mas eu não vou dar spoilers, vamos para outro momento. Então, hétero vem dessa diferença, né? Quem se atrai pelo sexo diferente. O que eu já disse que ainda tem muita gente que usa sexo oposto. Aqui, sequer pode dizer sobre uma suposta complementaridade, como eu falei, né? Por vezes o diferente é tomado por oposto mesmo, nesse exemplo de que as pessoas que são heterossexuais, elas vão se atrair pelo outro, o outro diferente, mas é um outro quase oposto, que aí vem toda uma construção na ideia de gênero, quando tem Thomas Laqueur que vai falar, por exemplo, naquele livro Inventando o Sexo, quando que o sexo feminino é inventado e como ele é inventado. É inventado quase nesse lugar de oposição e antagonismo. E aqui, esse é o primeiro ponto, heterossexualidade. E quando eu falo de heterossexualidade compulsória, vamos entender também qual é o sentido dessa compulsão, né? O conceito de compulsão, ele vai dizer respeito a algo que está para além da liberdade individual, além de uma suposta condição de escolha. Logo, vai se tratar da ação que pode incluir, e geralmente inclui, tá? A imposição, um tipo de obrigatoriedade que pode ser velada, pode ser sutil, bem como pode ser muito explícita, mas que sempre vai incluir, de algum jeito, algum grau de violência e agressão. E o que isso significa? A compulsão, ela não é uma coisa deliberada do desejo que a pessoa tem. Ela é uma coisa que está para além do desejo, é uma coisa que precisa ser colocada para além daquilo e que, para ser considerada uma compulsão, ou pessoalmente ou socialmente, vai ter danos de alguma forma, e esse dano produzido no seu redor vai ser causado porque foi colocado de modo compulsório. Portanto, heterossexualidade compulsória é a imposição de um comportamento heterossexual que se pretende como a norma. Desde que a gente nasce, nós somos apresentados a um mundo que supõe ou que impõe o nosso gênero, que deve ser binário, né? Organizam todo o discurso que coloca essa tal de heterossexualidade como a base do nossa vida. E não só a base, o topo também. Por que não só a base? Porque tá ali antes da gente chegar no mundo. Já ficam aquelas coisas do que vai ser menino, menina, homem ou mulher, etc e tal. Só que é o topo porque também é colocado como um destino que nós temos que alcançar. Eu já falei em outros episódios, o destino, ele é cisgênero. A destinação de um corpo enquanto sua sexualidade, enquanto sua identidade de gênero, ela é cisgênera, cis-heteronormativa. Ela ocupa esses lugares, né, que a gente está falando. E por isso
pensando nesse momento, nesse lugar que coloca como topo, como começo, como fim, a gente precisa entender de que heterossexualidade a gente está falando. O amor, as relações afetivas, os desejos, as realizações de prazeres do próprio corpo e tudo quanto implica uma conexão afetiva se passa no escopo que a gente vê desenhado hoje em dia, homem e mulher. Fugir disso é desafiar o sistema sócio-histórico posto para ser heterossexual. E a gente pode pensar até mais, né? Desde a arte, o cinema, os desenhos, até representações simbólicas mais enraizadas, como, por exemplo, a religião cristã, eles vão construir sobre a heterossexualidade, esse par homem e mulher, os pilares dos seus discursos que inevitavelmente vão cair sobre os corpos. Não tem como não passar pelos corpos, vai cair sobre os corpos. Aquele corpo que não recebe esses códigos é um corpo que vai ser colocado ao quê? A condenação. Mesmo que não será, mesmo sabendo, né, que não será amplamente aceito, arrisca o palpite de que heterossexualidade é muito mais sobre um regime sexual que sustenta a binaridade de gênero do que sobre uma orientação sexual em si. Eu digo de outro modo, até se vocês preferirem, que muito além de uma suposta orientação sexual, existe uma estrutura social que vai colocar a heterossexualidade como condição única e ideal para o funcionamento dos corpos. E por isso, essa noção de compulsão. Todo um sistema com C, sistema que é de cisgeneridade, de capitalismo, que de modo impositivo ou punitivo, ou às vezes, né, direciona comportamentos sexuais, desejabilidades afetivas, modos de ser e de estar no mundo, cujo modelo é heterossexual, vai funcionar de um modo compulsório, ou seja, novamente, heterossexualidade compulsória. A heterossexualidade, facilmente ou inerentemente, ela vai estar associada ali a uma cisgeneridade, numa construção de um regime sexual que, sim, vai atuar inevitavelmente na imposição e na proibição. Nessa tal cis-heteronorma, aqueles corpos que a gente vê que são classificados como aqueles que devem se unir a um outro que seja necessariamente diferente daquele, enquanto a classificação é dentro de uma heterossexualidade. O homem deve se unir à mulher. Nessa combinação historicamente coercitiva que a gente conhece, né? E mesmo sem se saber ao certo o que vem a ser homem e mulher, as pessoas esperam, a sociedade, o discurso espera que essa combinação seja seguida insistentemente. E daí vem as coisas mais absurdas que a gente pode ver e mais cômicas, para não dizer trágicas, né? Alguns, entre aspas, surtos coletivos como chá revelação, marcação de cores por gênero, construção de narrativas exclusivamente heterossexuais, o aumento constante do assassinato de pessoas LGBTIA+, a violência sexual baseada na repulsão à não heterossexualidade. Inclusive, vocês já devem ter ouvido termos como estupro corretivo. O que é isso, se não a compulsão por uma produção de um comportamento quando pessoas, principalmente lésbicas, mulheres cisgêneras lésbicas, são ali colocadas no lugar de que você é lésbica porque você ainda não conheceu um homem de verdade. Você ainda não se relacionou com um homem de verdade que vai fazer você entender que você gosta de um homem. E alguns casos, como a gente escuta e lê por aí, casos em que acontece o estupro corretivo. Estupra-se essa mulher lésbica porque nesse estupro vai colocar ali o desejo pelo masculino. O que é isso, né? A tal da cura gay. Uma coisa violenta que tem afetado, agredido e violentado várias subjetividades homossexuais, vão marcar também esse lugar nos dispositivos de resistência, de violência e de colonização que o sistema, que é em si heteronormativo, utiliza para sustentar suas dinâmicas de compulsão. E quando eu falo dos chás de revelação, isso daí aparece até assim de maneiras criativas, né, mas destrutivas, que vão mostrando várias formas de como revelar qual que é o gênero daquele bebê, que na verdade o gênero nessa ocasião só podia ser, né, é revelado a partir de um sexo. Existe essa associação entre sexo e gênero. Então, se tem o sexo supostamente masculino, porque tem um pênis, então vai ser um homem. Se tem uma vagina, vai ser uma mulher. E é daí que vem essas coisas que vão se desenhando nessa violência que antes da criança poder entender a si e ao mundo, ela já é classificada como um objeto, um corpo ali demarcado que vai ser homem ou mulher. Isso é o que, se não for uma compulsão? A cura gay
Tem vários estudos que falam sobre isso, eu falo um pouco sobre isso na minha tese de doutorado, que ainda não está disponível, mas em breve. Essa tese de doutorado tem uma parte que eu vou falar sobre isso e vou mostrar alguns dados de que por que isso não funciona. Vários estudos mostram que vão analisar, conversar e fazer questionários com pessoas que foram submetidas a essas terapias de conversão sexual, que é converter para a heterossexualidade, basicamente, e vão mostrar que para essas pessoas, embora para algumas delas elas mudem o comportamento, quando a gente faz acessos, né, avaliativos para o desejo, quando a gente avalia o desejo da pessoa, esse desejo continua, por exemplo, homossexual ou bissexual, mas não heterossexual. E algumas pessoas que já passaram por esse tratamento, entre aspas, de correção sexual, não foram convertidas, obviamente, e vão expor ali com o tempo as suas percepções e como aquilo foi violento e quais são as práticas. Ou seja, é documentado que isso não funciona, não tem um efeito. Só que no sistema de heterossexualidade compulsória, como eu fiz aquela pergunta lá no começo, o que vale também é a expressão do comportamento. A compulsão não é só sobre o desejo, é sobre o comportamento. Existe uma norma estética onde o comportamento importa e importa muito. E é nessa lógica que a heterossexualidade compulsória vai desenhar que a gente precisa ter um comportamento, entre aspas, heterossexual, para que a gente tenha uma fluidez social. Ter um comportamento heterossexual também é ter alguns privilégios. Privilégios de não ser agredido na rua por conta da sua orientação, privilégios de você poder amar quem você quiser amar, desde que seja, né, nesse lugar hétero, e enfim. E é por isso que eu destaco que a heterossexualidade ela deve ser compreendida para muito além de orientação sexual. Ela é, e eu quero afirmar muito isso, ela é um dispositivo de violência sexual. Não nomeá-la desse jeito também é uma maneira de sustentar essa ferramenta compulsória, mas sob um sigilo. E isso nada tem a ver, né, de rejeitar que pessoas se atraiam por pessoas diferentes entre si, ou até dizer que não pode falar que homem se atrai por mulher mais porque é problema. Nem é isso que eu tô falando, né? Não é sobre negar uma forma de atração que pode existir, mas é sobre deslocar o nosso olhar de algo que aconteceria em certos casos naturalmente para uma ferramenta que pode estar a serviço de uma dinâmica social estruturada e estruturante sobre solos colonialistas, ou seja, é sobre descolonizar os afetos a partir do desmonte que passa pela linguagem, que passa pela estética, que obviamente passa pelo desejo, mas que também busca romper, né? Quando a gente vem nessa descolonização, romper com lógicas afetivas violentas, principalmente quando acontece sobre essa imposição. E às vezes a imposição ela é silenciosa. Afetos compulsórios produzem indivíduos e subjetividades que estarão aprisionados, que viverão constantemente em crise e em sofrimentos psicológicos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, caso seja o seu modo de expressão e identificação enquanto uma pessoa heterossexual. Quando foi que você descobriu que você é heterossexual? Pergunta isso para as pessoas também. Quando que as pessoas se descobriram heterossexuais? E detalhe, como foi que você descobriu, ou como foi que as pessoas descobriram que são heterossexuais? Porque às vezes a gente tem essa crença de que nós estamos nesse lugar muito fechado, né, muito desenhado enquanto a heterossexualidade, que se o sistema ele é produzido para que a heterossexualidade aconteça, é esperado, portanto, que as pessoas não tenham que se questionar enquanto fluem heterossexualmente. Elas vão ser impedidas a partir do momento que elas deslizam. A partir do momento que elas desviam um pouquinho da expectativa heteronormativa, a partir do momento que elas saem da linha heterossexual, que é um contínuo, que tem um destino que é manter aquilo e morrer desse jeito, aí sim elas vão receber críticas, aí sim elas vão receber ataques e repressões. E para quem não vai receber repressão porque está aí dentro do sistema heteronormativo, eu também não estou afirmando que estar dentro de uma heterossexualidade compulsória seja simples. Mas existe um pacto que às vezes a gente assina esse pacto, que é o pacto da heterossexualidade, e a gente assina isso mesmo sem saber por quê. Nos dá algumas vantagens ou, no mínimo, nos tira muito incômodo. E é muito comum mulheres, principalmente mulheres cisgêneras, até falarem hoje em dia do termo heteropessimismo, de uma profunda tristeza e pessimismo em relação a se
relacionar, né, com homens heterossexuais, o quanto isso é um problema, e é fato, porque a heterossexualidade ela tem um propósito também colonial, que é privilegiar homens. Isso eu acho importante destacar. A heterossexualidade, ou seja, a heteronormatividade associada à cisgeneridade, ou seja, a cis-heteronormatividade, ela é feita para a manutenção do patriarcado, da monogamia, e quem se privilegia com isso são os homens. Muitas mulheres vivem a vida inteira acreditando que realmente só gostam de homens, porque sistematicamente, desde o seu nascimento, em quase tudo que fazem, o homem é o seu destino, o casamento é o seu destino, a relação heterossexual, heteronormativa é o seu destino. E entender que não, às vezes leva muito tempo, às vezes leva muitos anos e às vezes isso nunca vai acontecer. O pacto, ele vem para capturar a gente e a gente assinar esse pacto porque ele vai conferir algumas vantagens ou menos desvantagens, dependendo do corpo em questão. Então esse pacto ele vai criar uma rede abstrata e subterrânea de um apoio mútuo, colocando escudo, acordo, regra rígida, códigos bem nublados, né? Isso é um pacto narcísico porque eu uso aqui também sobre uma referência e adaptação de Cida Bento, que trabalha com o conceito de pacto narcísico branco. Mas aqui eu quero adaptar para uma outra estrutura de privilégio que vai organizar a sociedade, que é a heteronormatividade, aquela masculina, como eu disse, que ela é predominante nesse processo. Então esse pacto, ele vai manter pessoas dentro de um lugar para que elas assinem um contrato silencioso, mais duradouro, que vai sustentar inclusive essa lógica de heterossexualidade. E eu digo que é um pacto narcísico por remeter ao fato de que existe uma busca incessante em torno de uma aparência simbólica e material que torna o ser e estar hétero como a única imagem possível de ser vivida e buscada frente a um espelho da normatividade, ou seja, algo que é feito para manter essa imagem pessoal do grupo. É como se a heterossexualidade fosse uma entidade, é uma metáfora, tá, gente? Uma entidade que ela precisa sempre estar olhando para coisas que são iguais a ela, e tudo que foge da sua imagem, ela vai destruir. Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? E é bom a gente pensar nisso. E é um pacto que atua, na maior parte do tempo, silenciosamente, mas que vai produzir comportamentos bastante evidentes de uma proteção heteronormativa e dos seus privilégios. E além da Cida Bento, eu também sugiro uma outra leitura, que é de Monique Wittig, que no seu texto O Pensamento Hétero vai dizer a seguinte coisa: os discursos que, acima de tudo, nos oprimem, lésbicas, mulheres e homens homossexuais, são aqueles que tomam como certo que a base da sociedade, de qualquer sociedade, é a heterossexualidade. Esses discursos falam sobre nós e alegam dizer a verdade num campo apolítico, como se qualquer coisa que significa algo pudesse escapar ao político nesse momento da história, e como se, no tocante a nós, pudessem existir signos politicamente insignificantes. Esses discursos da heterossexualidade oprimem-nos no sentido em que nos impedem de falar a menos que falemos nos termos deles. Tudo quanto os opõe em questão é imediatamente posto à parte como elementar. A nossa recusa da interpretação totalizante da psicanálise faz com que os teóricos digam que estamos a negligenciar a dimensão simbólica. Esses discursos negam-nos todas as possibilidades de criar as nossas próprias categorias, mas a sua ação mais feroz é a implacável tirania que exercem sobre os nossos seres físicos e mentais. E é nesse sentido, né, desse pacto, dessa atuação narcísica, que a gente precisa demarcar a noção do que nós estamos falando. O pacto em si, ele precisa ser marcado, testado, protegido, atualizado, cuidado, e ele deve produzir, além dos privilégios, uma alienação intensa para manter sobre o manto da heteronormatividade todos os corpos para os quais o privilégio pode assegurar mais vida. É sobre viver também, é sobre manter vivo corpos e manter a autorização de morte de outros, ou pelo menos para retardar a morte desses corpos heterossexuais, né? E por isso eles têm que se proteger mutuamente. A heteronormatividade é um processo que produz ao longo do tempo. O homem, nesse contexto, como a gente já falou, ele é sociabilizado para sua masculinidade estar acima de suas vontades, desejos e necessidades. Do outro lado, o feminino, a mulher, é socializada, construída, sociabilizada para que ceda,
para que elas façam abdicação dos seus desejos, para que elas se silenciem em prol da construção de uma imagem da mulher doce, emocional, afetiva e que vai se render aos homens, ao encanto masculino, vai ser salva de alguma forma. Isso também é sobre heterossexualidade compulsória. Esse par ambíguo e até antagônico é um projeto discursivo da cisgeneridade e da heteronormatividade. É uma compulsão. Aí a gente vai criar um espaço que é também sigiloso, no qual quem trafega por ele está sob o mesmo pacto de não se mostrar à luz do dia, como poderia ser por dentro, mas como exigem acordos, ninguém denuncia ninguém, porque todo mundo tem algo a perder. E essa heterossexualidade compulsória também atua nesse lugar em que ninguém se denuncia, ninguém se coloca nesse lugar de falar contra esse sistema. Por quê? Porque as pessoas têm coisas a perder. A heterossexualidade, a heteronormatividade, ela é um privilégio. Ela dá um privilégio. E esse privilégio que é mantido, que é buscado, que é tentado ser protegido de todas as maneiras. Quantas pessoas heterossexuais ou que se consideraram heterossexuais por muitos anos atuam nesse lugar de que, por ter se entendido ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, enquanto uma pessoa heterossexual, por se entender inclusive enquanto uma pessoa cisgênera, né? A gente percebe que essas pessoas acabam aceitando essa identidade sem questionamentos. Entram nessa identidade, performam essa identidade acreditando piamente, fielmente, que ali é a vida dessas pessoas, que elas realmente são desse jeito e que não tem nada para além disso. Quando se fala, eu sou hétero porque eu gosto só de homem ou só de mulher, a pergunta é, quem te ensinou isso? Onde você aprendeu? Como que a gente já nasce gostando ou desgostando de 50% da população? Como que a gente vai atribuir a todos os corpos do mundo a ideia essencialista de que, por ser um homem ou por ser uma mulher, o que esse corpo tem não me atrai de modo algum? O que nos convenceu, desde muito cedo na nossa vida, se não a heterossexualidade compulsória, de que um corpo lido como masculino, um corpo com pênis, não é um corpo que nos atrai, ou então um corpo que é lido como feminino, como mulher, que tem uma vagina, não nos atrai? As pessoas intersexo estão onde nessa análise, né? Onde esses corpos estão? Eles nem estão, porque a heterossexualidade compulsória também é sobre uma heteronormatividade, uma heterocisgeneridade, que vai construir essa diferença em que tudo que está entre o homem e a mulher é uma aberração, não é verdade, não é real. A gente aprende desde muito cedo na nossa trajetória de vida a classificar, a ler, a interpretar e descrever corpos na vida. A gente aprende isso, é uma coisa que é ensinada e nem sempre a gente se dá conta. Nós somos desde muito cedo ensinados a categorizar e classificar corpos a partir da sua aparência, a partir da sua cor, a partir da sua sexualidade, a partir do que a gente acredita que deva ser ou não. E nessa construção lenta, gradual, ao longo de anos, imagina, são 365 dias por ano ao longo de toda a sua vida em que você está recebendo algum ou vários estímulos do que é um corpo e do que não é considerado um corpo aceitável. Como que a gente vai supor uma ingenuidade? Como a gente vai supor que nada dessas interferências, influências que a gente vê o tempo todo e que eu comentei aqui, o cinema, a música, a religião, a construção do ideal de família, a construção monogâmica, a construção do gênero, as patologizações que a gente vê, como que a gente vai ser ingênuas a ponto de não acreditar que tudo isso vai interferir no nosso modo de produzir o gosto e o desejo? É ingenuidade, e essa ingenuidade ela faz parte do projeto da compulsão. É importante que a gente não saiba as possibilidades de ser gente no mundo para que a gente viva isso, para que a gente possa entender isso e ser outra coisa, saber que a gente pode ser outra coisa além do espectro da heterossexualidade. Então, vamos pensar sobre o nosso desejo, pensar sobre o quanto daquilo que a gente afirma sobre o que nós somos e o que nós sentimos é de fato o que a gente poderia ser. Quantas pessoas não são outra coisa porque não sabem que poderiam ser? Outras, infelizmente, mesmo sabendo, não têm as condições materiais, subjetivas de ser. Mas quantas pessoas de nós, ao longo da vida, não sabíamos que poderíamos ser outra coisa, porque aquilo apontava para um pecado, para uma sujeira, para uma condenação. Mas a gente não olhava no lugar de que talvez eu seja essa coisa condenável. Não, talvez a gente olhava e falava, nossa, que condenável, eu não posso e não serei. Às vezes a gente não sabe que pode.
Vai ter represália, vai ter rejeições, às vezes é possível, sabe? Mas o nosso desejo, ser aquilo que a gente pode ser, não tem preço que pague nesse mundo. Não existe conforto no mundo que pague o preço da gente poder viver a nossa identidade, a nossa sexualidade, poder habitar o nosso corpo dentro das nossas possibilidades, um desejo que flui, um desejo que olha, que gosta, que diz, tá tudo bem, não precisa ser algo que, como eu já vi em muitos casos, né, porque a pessoa está nessa nomeação e identidade heterossexual, ela olha para um corpo e fala, é bonito, mas eu sou hétero. Ué, mas se você achou bonito, se achou atraente, se achou desejante, o que importa o rótulo? Eu penso que a gente levanta muitas bandeiras de rótulos. A gente tinha que defender um pouco mais o que a nossa subjetividade permite ser. E entender o que faz essa permissividade acontecer também. Nossa fluidez de desejo, de vontade, ela está inserida no social e por isso a gente tem que dar atenção para o social. Mas não vamos esquecer de que o desejo não necessariamente ele vai ser desenhado para um gênero ou para uma sexualidade específica, ele está em trânsito. Eu tenho episódios com esse nome, o desejo está em trânsito, ele flui, ele pode acontecer. E por fim, essa ideia de sexualidade, orientação sexual especificamente, quando eu falo que não faz 100% de sentido para mim, é porque talvez a gente goste de tudo, a gente possa gostar, a gente tenha disponibilidade social e de desejo de gostar de qualquer corpo, quando a gente olha para o que tem naquele corpo para além de um rótulo. Então, essa noção de orientação sexual, muito mais do que definir o nosso desejo, ela deveria fazer o que o nome sugere, apenas orientar, talvez até sugerir, mas não definir, não fechar o nosso desejo num campo, num lugar que não pode ser mobilizado, que não pode ser desfeito, que não pode ser refeito. Não é determinista o desejo, ele deveria ser orientado. Então pense aí bem sobre seu desejo, sua vivência e o quanto na vida as pessoas acabam buscando fortemente um encaixe numa orientação sexual por conta de uma compulsão, por conta de um desejo que foi dito que ele tem que ser daquele jeito, mas que não deveria. E é por isso que eu acho que a heterossexualidade está para além da orientação sexual. Ela é um dispositivo de regulação corporal, de desejo, de expressão da sociedade e ela é compulsória. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?